Gravando. Iniciando. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, pessoal, nós vimos antes a crise de 29, tá? Agora vamos ver a Era Vargas. Até tem muita gente que colocou no fórum ali, já colocou a questão do café no Brasil, né? E colocaram a queima de sacas de café, tá? Só que essa queima vai acontecer na Era Vargas, tá? E a crise de 29 vai ser a que vai propiciar a ascensão do Vargas, tá? E todo mundo chama de Revolução de 1930. Será que era uma revolução? Realmente, mudou muita coisa. O Brasil de Vargas, depois de Vargas, o Brasil assim, ó, pré-Vargas, pós-Vargas, é outro Brasil. Realmente, mudou muito, tá? Mas não é uma revolução porque não mudou a estrutura da sociedade. Tá? Por exemplo, não ficou um socialismo no lugar. Não, continuou o capitalismo. O que mudou foram as formas de produção, as classes que estão mais no poder, mas não tanto, né, gente? Porque, por exemplo, teve industrialização, mas os lafundiários têm um grande poder até hoje em dia, né? São super poderosos. O agronegócio é super poderoso até hoje. Então, a gente não pode dizer que o Vargas acabou com isso. Não, né? Então, assim, é uma revolta, vamos dizer assim. Foi um golpe de 1930, na verdade, deu um golpe. Agora vamos entender, tá? Então, eu vou dar a Era Vargas em duas partes, certo? Essa aqui vocês assistam, não vai ser avaliada, vai ser fórum, mas assistam, gente, porque a segunda vai ser avaliada, tá? Porque para não ter muita avaliação para vocês. Então, a segunda vai ser avaliada, que eu vou fechar a Era Vargas. Tem muito conteúdo, tá? Eu olhei realmente. Eu chego a dar em uma aula isso, mas é muita coisa. Então, aproveitando agora que a distância dá para dividir em dois, eu vou dividir em dois, tá? Eu vou dar a primeira parte agora, que é entender como Vargas chegou ao poder, né? O que aconteceu bem no início do governo dele. E aí, depois, o Estado Novo, tudo mais, que é a parte mais conhecida da Era Vargas, tá? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês, né? Já compartilhando. Aqui, a Vargas. Aparece a Vargas 1. Ok, permitir. Tá. Então, vamos para lá, que eu estava revisando umas coisas. Deixa eu botar tudo para trás. Tá. Era Vargas, primórdios, né? Ou seja, de 1930 a 34. Tá? Então, primeiro, Vargas era um fascista, porque assim, ó, vocês estão se dando conta que eu estou dando essa aula depois de dar fascismo, né? Então, eu dou fascismo e depois eu dou governos que são fascistas e depois, para entrar na Segunda Guerra Mundial, eu dou Mussolini e dou Hitler, tá? O Vargas era fascista? Sim, era fascista, tá? Nós vamos ver essas características de fascismo muito a partir do Estado Novo, quando der a segunda etapa da Era Vargas, tá? Nessa primeira etapa já dá para perceber alguns traços de fascismo, tá? Mas na segunda, claramente, tá? Ele admirava muito Hitler, antes de ele ser o monstrengo que se mostrou, tá? Ele admirava ele pelo poder de persuasão, pelo poder de sedução que ele tinha sobre as massas, pela questão da propaganda, pela inúmeras coisas ele vai imitar do Hitler, muita coisa, tá? Vocês vão ver depois, tá? Quando eu der para vocês Estado Novo e quando der para vocês nazismo, vocês vão ver as semelhanças são extremamente semelhantes, para se repetir, né? Mas assim, as semelhanças são muito grandes, tá? Ele era fascista? Sim, era, tá? Só que, claro, não tinha essa coisa de povo superior, povo inferior, não tinha nada disso, né? Não havia perseguição a minorias, nem nada pelo estilo, né? O que havia perseguição, sim, era qualquer opositor, tá? Principalmente comunista, principalmente, tá? Só que qualquer opositor, tanto que ele também vai perseguir até gente de direita que era fascista também, como movimento integralista. Eu vou dar para vocês a segunda etapa, não agora, porque é muita informação para vocês, tá? Porque a Vargas, ela é muito grande, tá? E o Vargas, ele fez muita coisa, muita. Realmente, ele vai botar o Brasil de cabeça para baixo, assim, ele vai mudar muito. E tem muitas características do governo dele, e o governo dele é muito... como posso dizer para vocês, é muito... Agora me fugiu a palavra, quando eu pergunto se é fascista, vocês se assustam, né? Porque o Vargas é sempre visto como pai dos pobres e mãe dos ricos. Mas é visto como pai dos pobres, é visto como uma pessoa que fez tudo pelos trabalhadores e tudo mais, né? Mas, na verdade, ele era fascista,
tá? Porque os governos fascistas, eles fizeram isso, Mussolini e Hitler também. Eles fizeram direitos trabalhistas, eles fizeram que a população melhorasse a condição de vida, impulsionaram a industrialização. Então, toda essa parte é positiva. Um negativo dele é que ele era um ditador, tá? Essa é a parte negativa, né? Então, nós vamos ver isso muito em 37, tá? A ditadura de Vargas, tá? Mas é isso. Então, vocês de repente vão ouvir um avô, os avós de vocês, ou os bisavós, eu acho, porque essa geração aqui, vocês nasceram o quê? Depois de 2000, né? Então, os avós de vocês, eu acho que tem que... Bom, a minha idade não, né? Mas eu acho que um pouquinho mais velho que eu, só. Quem viveu na Era Vargas, eu acho que deve ser os, sei lá, bisavós de vocês, né? Porque vão dizer o quê? Ah, não, Vargas era um cara bom, Vargas fez muito pelo povo, sim, ele fez pelo povo, né? Então é algo assim muito... Não me sai a palavra, gente, me deu um branco agora, que horror. Me deu um branco a palavra, quando ansiosa, me dá uns brancos. Quando uma coisa é muito polêmica, isso. Polêmico, tá, gente? Porque tem as pessoas que vão amar o Vargas e tem aquelas pessoas que criticam o governo dele, tá? Porque era uma ditadura, tá bom? Poetas. Mas vamos ver como chegou ao poder e que coisas vão mudar, tá? Então, no que o Brasil de hoje se diferencia dos anos 20, tá? Primeiro, urbanização. Tá? Anos 20, o Brasil era extremamente rural. A maior parte da população era rural. Tá? Quase todo mundo morava no campo. Segundo, fábricas. Hoje em dia, o Brasil é muito mais industrializado que os anos 20, nem se compara. Né? Até uma covardia comparar. Produção. Tá? Produção diversa. Né? Nos anos 20 era café, e alguns outros produtos agrícolas. Tá? E quase nada de indústria, quase tudo importado. Tá? Hoje em dia, nós temos indústrias de tudo, tanto por investimentos externos, claro, tecnologia de ponta, nós dependemos do externo, mas são indústrias que produzem aqui no Brasil, né? E também diversidade de produção agrícola também, não vai ser só café, vai ser outros tipos de produção, né? E aumento da classe média, vai ser outra grande diferença, né? A classe média, ela começa a aumentar a partir do governo Vargas e não para até hoje em dia, tá? Então, a classe média aumenta muito e ela vai influenciar em vários movimentos, tá? Bom, características do Vargas. Tá? Ele negociava com todos e pendia para o lado que mais era útil. Tá? O Vargas era um sabonete, vamos dizer assim, mas do lado bom da palavra, calma aí. Eu lembrei agora do lado pejorativo, sabonete. Não é que ele esfregava com todo mundo, não. Sabonete no sentido de escorregadio, tá? Ele era escorregadio. Ele era, assim, ele negociava, ele sabia muito bem negociar, ele sabia aonde tocar para conseguir o que ele queria, tá? Tanto que antes da Segunda Guerra Mundial, ele negociava com os Estados Unidos, negociava com a Alemanha, e até quando a Segunda Guerra, desculpa, começou, ainda ele estava negociando com os dois ladinhos, até ter que entrar na guerra, né? A favor dos Estados Unidos. Mas ele sempre conseguia fazer isso, tá? E também dentro aqui, tá? Ele conseguia fazer isso. Com todas as disputas aqui nacionais e questões de lutas de classes, né? E problemáticas e revoltas, ele conseguia fazer uma pacificação do Brasil, tá? Tenentistas, tá? Lembra dos tenentistas? Lembra da coluna Prestes que eu falei? Pois é. Ele vai ter apoio dos tenentistas, porque justamente, o que os tenentistas queriam? Uma mudança no Brasil. E como Vargas vai ser essa mudança do Brasil, e agora eu vou dar o golpe de 30, então os tenentistas vão apoiar ele, tá? Vai ser anticomunista, depois vai reprimir o integralismo, que é fascista, tá? Mas por quê? Porque ele vai querer sempre reprimir qualquer coisa que competisse com o poder dele, tá? Por que acham que defendeu a industrialização? Por que vocês acham que ele defendeu a industrialização, gente? Por quê? Por que será? O que era antes do Brasil? Extremamente agrário, né? Quem tinha todo o poder? Os latifundiários, os senhores do café. Eu ia falar senhoras, mas não, era senhores só. Naquela época, mulher não era nada, né? Senhores do café. Então, eram senhores do café, né? Então, ele vai industrializar. Para quê? Para poder tirar o poder político-econômico desses barões do café. Então, por isso ele vai industrializar o país, tá? E a questão da educação técnica. Por que educação técnica, gente? E aí vai surgir inúmeras escolas de ensino técnico. Porque
Por causa da indústria, né? Porque vai precisar técnicos para poder ter as indústrias, certo? Bom, vamos ver os antecedentes dessa novela fantástica que era Vargas. Bom, primeiro veio a crise de 29, né? O que acontece? Um monte de fazendeiro vai à bancarrota, porque o preço do café diminui horrivelmente, não consegue vender para os Estados Unidos, não consegue vender para a Europa. Os Estados Unidos importavam 80% do café, tá, do Brasil, então imagine. Quando ele não comprava mais, ele se ralou, né? E 21 milhões de sacas e vendas de 14 milhões de sacas, né? Peraí, isso tem um erro aqui. O café era a base da economia, né? E outros setores da economia também foram prejudicados, como transportes e urbanização, né? Então tem a crise do café. Então isso já vai ser essa crise, né? Ela vai gerar também uma crise política, porque ela vai gerar uma crise que o próprio café com leite vai se dividir, tá? Lembra o café com leite? Sempre era um de São Paulo, outro de Minas, que era candidato a presidente do Brasil. Então, o que vai acontecer com a crise de 29 é que, como esses produtores de café entram em bancarrota, né, e têm grandes perdas, ocorre que eles se dividem, tá, na divisão de poder no Brasil. Cada um vai dar o seu candidato, né? Então, vai haver uma divisão de elites de Minas e São Paulo, na sucessão de Washington Luiz. Então, São Paulo lança Júlio Prestes e Minas lança Antônio Carlos Ribeiro. Isso nunca tinha acontecido, entenderam? No café com leite era só um que lançava, tá bom? Não era dois, tá? Mas aí lançou dois, né? Então, aí a oposição, vendo já essa crise, começa a esfregar as mãozinhas, né? E quem era essa oposição? Quem estava fora desse poder, fora desse esquema, quer dizer, fora desse esquema do café com leite, vai entrar com tudo nessa tentativa de tomar o poder junto com Vargas. Então, olha só toda a aliança que ele tinha. Ele era excelente estrategista, ele era muito inteligente. Ele é um excelente estrategista. Então, ele faz o quê? A posição das elites forma a aliança liberal, mas as lideranças políticas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Rio Grande do Sul, Vargas. Getúlio Vargas como candidato a presidente, com João Pessoa a vice. A proposta deles, qual era a proposta deles, tá? De mudança de país? Voto secreto, antes ele era aberto, lembra, a gente tinha voto a cabresto, incentivo à produção industrial e criação de algumas leis trabalhistas, que não existia nenhuma lei trabalhista. O Vargas vai criar. Vai criar não, vai colocar, porque quem cria é na Europa, né? Aí depois vem para cá, tá? E também havia um bloco operário camponês, combate à plutocracia, se chamava. Impostos, eles queriam o quê? Impostos para os mais ricos, habitação operária, extensão e gratuidade de ensino primário, voto secreto e obrigatório e restabelecimento com a União Soviética. Obviamente que esse partido nem teve quase voto e praticamente foi muito perseguido, né? Lançamento da candidatura do operário Minervino de Oliveira, tá? Então veio o movimento de 1930. Então o que acontece? O Júlio Prestes ganha a eleição. E aí o que os outros vão dizer? O que a L vai dizer, onde o Vargas estava tendo como sendo candidato? Vão dizer que houve fraude, tá? Óbvio que houve fraude, sim, dos dois lados, porque era o mais comum de ter na República Velha, era fraude, lembra? Voto aberto, gente que estava morta há muito tempo votando, né? Tu era obrigado a votar um presidente ou no outro, né? Tinha muitas fraudes, né? Pessoas que votavam 5 vezes na mesma pessoa, tá? E assim por diante. Então, óbvio que houve sim fraude dos dois lados. E a coisa começou a esquentar. Então, o Antônio Carlos, que é a favor do Vargas, vai dizer: façamos a revolução antes que o povo a faça. Olha só o medo que eles tinham do povo assumir, né, a revolta que estava gerando, né? E, bom, se o povo assumisse essa revolta, provavelmente ia acabar com todo qualquer privilégio dos mais ricos e até das classes médias. Por isso ele fala isso, né? Então, em 26 de julho de 1930, se assassina o João Pessoa, tá? Que é o vice do Vargas, tá? Então, com isso, já é um estopim para a revolta de 30. Então, início de uma luta armada no Rio Grande do Sul, que se espalha para Pernambuco, Paraíba e Minas, tá? Então, uma verdadeira guerra civil, né? Que ninguém fala nela. Mas sim, é uma guerra civil, tá?
por causa do assassinato de João Pessoa. Aí militares do Rio de Janeiro depõem Washington Luiz e impostam Getúlio Vargas como presidente. E aí eu coloco essa pergunta, se é uma revolução de 30. Podemos chamar de revolução? Por um lado, como eu falei, o Brasil, antes Vargas, pós-Vargas, é muito diferente, é totalmente diferente. Mas não é bem uma revolução, porque não mexe bem nas estruturas da sociedade, tá? Como eu falei para vocês, os latifundiários continuam tendo muito poder. Se fosse realmente uma revolução, eles não teriam nenhum poder, né? Então, quem estava no poder ainda continua um pouco, tá? Então, se imposta. Então, tá aqui uma foto com a multidão, todo mundo festejando, aí tem a foto aqui do Vargas, ó, todo mundo mostrando, né? E aqui a famosa figura do Vargas colocando o seu cavalo, né, no Rio de Janeiro, na época, capital do Brasil, Rio de Janeiro, né? Colocando o seu cavalo, né, num obelisco, né, aqui, que tinha no Rio de Janeiro, tá? Se eu não me engano, era na frente do Palácio Cadete, e que era o Palácio Presidencial. E imposta o seu cavalo. É bem coisa de gaúcho, né? Ele é gaúcho, né? Vargas é gaúcho. Então, São Borges, se não me engano. Então, ele vai colocar o seu cavalo ali, vai encilhar o seu cavalo ali, vai colocar o seu cavalo, né? Dizendo, estou aqui, né? Rio Grande do Sul alcançou, é simbólico, né? O Rio Grande do Sul alcançou o seu status. O Rio Grande do Sul conseguiu ter poder brilhar no Brasil, né? Vamos dizer assim. Aqui está uma foto famosa da época, os tenentes, ó, pessoas que apoiaram ele, os tenentes, e o Vargas aqui, ó, e, né, no meio, tá? E todo mundo apoiando ele. Então, período getulista, por que ele foi tão marcante? Já falei para vocês por quê, tá, gente? Por que ele é marcante? Porque vai avançar muito a industrialização do Brasil, extremamente nacionalista, vai defender bastante a economia nacional, vai dar muito direito aos trabalhadores, tá? Mas também por causa, como eu falei, por ser um governo fascista, por ser ditatorial, ele é polêmico, né? Porque vai ter muita coisa positiva, mas tem umas coisas negativas, que é uma ditadura, tá? E aí temos 3 fases. Governo provisório, que é o que eu estou dando agora, de 30 a 34. Depois o governo constitucional, de 34 a 37. E depois o governo ditatorial, de 37 a 45. Tá? Atenção, atenção. Por que tantas fases, né? Porque o Vargas, ele vai dizer para todo mundo que não, que o dele é só provisório. Ele só venceu, ele ia terminar o governo, ia passar o bastão para outro, que ia ter outras eleições secretas, ia passar o bastão para outro. Mas não é o que ele vai fazer. Ele vai inventar uma coisa lá, que depois eu vou dar para vocês, que ele vai conseguir dar o golpe e aí ficar no poder mais tempo. Ele é louco pelo poder, né, gente? Tanto que ele volta depois lá em 52, se eu não me engano. Tá? Portanto, tem muita gente que se confunde, tá, gente? Não confundam isso, tá? Era a Vargas, essa grande, de 30 a 45. Depois ele volta de novo como presidente, tá? Depois, em 52, né? Ele volta, tá? Mas não confundam, são governos totalmente diferentes. Ele volta tá, com outra forma, outro formato diferente, tá? Depois eu vou dar isso. Bom, o que é o governo provisório? O que vai se fazer? Vai se suspender a Constituição de 1891, tá? Fechamento dos órgãos de poder legislativo e nomeação de interventores ligados ao tenentismo por governos estaduais. Isso vai gerar muita revolta das pessoas. Olha só já a ditadura. Já começa com ditadura, gente. Porque ele fecha o legislativo. O legislativo, Congresso, né? Vai fechar o Congresso. Então já é uma ditadura. Chega já fechando o Congresso, é uma ditadura, tá? E vai nomear interventores. Por que será que ele nomeia interventores para os estados? Por que ele não deixa votar para governador de estado? Por quê? Por que vocês acham? Por que será? Justamente porque ele vai nomear quem está a favor dele, né? Vai ter o perigo de ter alguém contra ele governando um estado. E, além disso, para quebrar aquele esquema de poder que tinha antigamente do café com leite, tá? Então, para que não tivesse ninguém ali que tivesse um esquema antigo ainda no poder, tá? Por isso. E olha só como eu falo para vocês, que eu falei para vocês que os latifundiários ainda não saem da cena, né? São muito importantes até hoje em dia, né? A criação do Conselho Nacional do Café, em 1933, do Departamento Nacional do Café,
Tá? Então, mesmo que ele tivesse investido depois em indústria, de outros produtos, né? Por outros produtos agrícolas, né? E pecuários, e mesmo assim ele vai fundar isso aí, né? O Departamento Nacional do Café, porque ainda era uma produção muito importante no Brasil. Vai queimar as sacas de café para evitar o aumento de preço, tá? Desculpa, a baixa de preço, tá? Do café. E criação do Ministério do Trabalho, Comércio e Indústria. Isso já vai ser totalmente diferente. Aí já começa a mudar o Brasil, né? Quando cria Ministério de Trabalho, Comércio e Indústria. Tá? Mas nós temos a famosa Revolta Constitucionalista de 32. O que é essa revolta? Essa revolta é em São Paulo. Por que ela se produziu? Lembra que eu falei que ele coloca interventores nos lugares de governadores, né? O pessoal que ele nomeava? Bom, os paulistas não vão aceitar, por duas coisas. Uma, porque eles estavam, poxa, no poder antigamente, era o esquema café com leite. Eram eles e Minas. Então, eles não queriam que o interventor de outro lugar, que não tinha nada a ver com São Paulo, governasse São Paulo. Eles não aceitavam isso. E não aceitavam também essa questão do interventor. Tá? Então, eles queriam o quê? Centralização, defesa das riquezas nacionais, que já tinha, e voltado para algumas questões sociais. E havia uma preocupação da elite tradicional, isso que eu falo para vocês. Essa elite tradicional, que estava sempre no poder no café com leite, não vai gostar do Vargas no poder. Tá? Então, vai ter uma aliança entre o PRP e o Partido Democrático, tá? Que haviam apoiado a revolta de 30, ou seja, olha como eles viram, eles apoiam o Vargas e depois apoiam contra o Vargas, tá? Então vai ter um descontentamento com o interventor de São Paulo, queriam a nomeação de um paulista e que fosse um civil, eles não queriam um militar, porque ele vai nomear tenentes, tá? São todos tenentes, lembrem disso. Porque ele vai ter apoio dos tenentistas, porque os tenentistas justamente queriam, eles vão apoiar o Vargas, né? Porque eles queriam exatamente as mudanças que o Vargas faz no Brasil. Então, Getúlio cedeu nisso, né? Mas a oposição exigia as eleições e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Sim, porque ele anulou a Constituição, ele fechou o Congresso e deixou assim. E aí os paulistas disseram, epa, isso aqui é ditadura, né? A gente quer uma Constituição, e a gente quer uma Assembleia Constituinte, e nós queremos a volta do Congresso, né? Então, aqui, ó, tem cartazes que eles faziam, ó, você, né, dever e cumprir, né? Consulte o MMDC, o dia da consciência, sua consciência. Olha só como eles apelavam à consciência, né? Consulte a sua consciência, né? Para lutar a favor de São Paulo, né? Eles estão à sua espera para completar o batalhão, alia-se. E aí depois vocês vão saber por que esse MMDC, tá? Ó, abaixa a ditadura. Ah, isso aqui é um cara da época, né? Nesse C aqui. Coloca aqui, né? Ó, que figura é essa grandalhona aqui, ó? Se eu estou em aula, você já me diz. Quem é essa figura aqui? É o Bandeirantes. Isso aqui vocês veem no segundo ano. Né? Que são os que ampliaram o Brasil, os desbravadores do Brasil, né? Na verdade, matavam um índio feito louco, eram terríveis. E aí o Vargas, pequenininho, no colo deles, né? Como dizendo, nós somos muito maiores do que você. Né? Então, aqui estão alguns, né, aqui, que são contra o Vargas, né? E aqui são os jovens que foram mortos. O MMDC são as iniciais dos nomes deles, né? Foram mortos nessa revolta constitucionalista, tá? Então, em maio de 1932, tem a morte de 4 estudantes. Início da luta armada em julho, com 30 mil homens, bastante gente. Opa, desculpa. E tem apoio das indústrias, tá? Essa revolução constitucionalista, tá? A revolta, ela é derrotada, né? Uma coisa engraçada, né? Sabe quando vocês falam a matraca? Você não fecha essa matraca? Né? O que era a matraca? Né? A matraca é uma pessoa que fala muito. Hoje em dia eu acho que não se fala tanto já essa gíria, né? Bom, antigamente se falava bastante, né? O que é a matraca? A matraca era um instrumento, porque, claro, os paulistas não tinham tantas armas como o Exército Nacional. Era todo o Exército Nacional contra os paulistas, né? Então, a matraca era um instrumento que eles giravam e fazia barulho de metralhadora. Ele servia para quê? Só para assustar e despistar as tropas, né? Elas escutavam aquele barulho de metralhadora,
os soldados se abaixavam todos, eles ficavam desnorteados, não escutavam, pareciam tiros de metralhadora, e aí depois se davam conta que não era, mas, entendeu? Serviu para alguma coisa no início, né? Mas então ela é derrotada, né? Mas tem algumas questões que vão conseguir, tá? Então, e quer evitar total indisposição com as elites, né, importante de São Paulo, ou seja, o Vargas, ele vai acabar cedendo ao que eles querem, ele vai fazer, sim, uma constituição, tá? Por quê? Por que ele não quer, se inimizar, ficar totalmente brigado, vamos dizer assim, com as elites de São Paulo? Por que será? Por que será? Hein? Por quê? São Paulo é, como até hoje, né? Ele é o pulmão do Brasil, né? O pulmão da Amazônia, tá? O coração do Brasil. Porque ele é o centro industrial do Brasil, né? Então ele não podia criar inimizade com o Brasil, com São Paulo, por causa disso, tá? Por causa da importância que tinha o Estado e da importância que tinha a cidade de São Paulo, tá? Como até hoje em dia, tá? Então tem a promessa de uma Assembleia Nacional Constituinte, tá? E termina por aqui. Bom, vocês veem que é bem curtinho, né? Só que eu não sei se eu dou o resto, vou parar de compartilhar, porque aí vai ficar bem grande, realmente vai ficar muito grande, tá? Vai ficar bem grande, se eu der o resto agora, tá? Então, deu para entender o que é agora, deu para entender como ele subiu ao poder, o que fez ele subir no poder, por que ele foi importante, tá? Aí depois, na segunda parte, eu falo da parte mais interessante, que é o governo em si do Vargas, né? Que é o Estado Novo 37, tá? Que aí tem bastante coisa. Bom, um abração para todo mundo aí, fiquem bem. Vou interromper a gravação aqui. Ele vai apertar 2 vezes, demora para interromper a gravação aqui. Demora para começar e demora